Isabel Teixeira. Nossa, presente assim, foi muito aleatório, né? A gente se encontrou, viu alguns vídeos dela na internet, né? Entrei em contato. Eu achei legal que ela, antes de aceitar o convite, assim, ela falou assim, mas quem você é? Com o que você trabalha? E aí eu expliquei pra ela sobre o meu trabalho e tal. E ela meio que falou assim, então tá, então vamos bater esse papo, assim. A gente falou sobre astrologia kármica, no sentido já mais espiritual, e ela deixou várias portas abertas, assim, no sentido de consciência. Foi um papo, assim, muito rico, né? Uma pessoa que tem aí uma sabedoria, assim, muito legal, assim, foi um papo, assim, enfim, muito aprendizado. Bate lá, vai adorar. Isabel Teixeira, vamos ver. Oi, Oi, Isabel, oi, Rodrigo, tudo bem? seja bem-vinda aí. Obrigada, Obrigado. obrigado pelo convite, Rodrigo. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo. Eu que agradeço a disponibilidade. E para mim, eu falo sempre isso, não é frase pronta. Para mim, poder trocar essa ideia com vocês é um presente. Me sustenta, assim, é a base, né? Poder estar perto dos colegas, dos astrólogos, vai me dando norte, eu vou aprendendo. E a gente vai trocando, né? Eu acho que é isso, né? Para mim, a astrologia é essa troca, esse lance dessa prosa, né? É uma, Essa troca mesmo, acho que é isso, né? é uma linguagem diferente. E é uma É linguagem isso. que nos traz muitas coisas para a gente aprender mesmo. Eu costumava, igual você estava falando aí, sempre eu faço atendimento com astrologia desde 19 anos. Então as pessoas falavam assim, mas você é tão novinha, né? Aí eu falava assim, eu sou nova, né? E posso até fazer o melhor de mim aqui, mas a astrologia existe há 8.000 anos antes de Cristo. Então a gente só está levando um pouquinho mais do bastão adiante. É isso que Só cada trocando, né? um está fazendo. Levando o bastão um pouco mais para diante, para ter a continuidade nas próximas gerações e tudo mais. Né? É Então, isso aí. eu acho que essa troca é uma linguagem, né, que a gente tem, e é uma linguagem de símbolo. Então, ela é universal. Você pode ir para qualquer país que você vai poder falar desses símbolos. Né? Toda linguagem simbólica ela é universal. Né? Agora, eu pensei, Legal. como o seu canal trata de dependência química, né? Eu pensei em falar um pouco sobre isso. Né? Eu, eu já tive um trabalho numa casa de dependência química, auxiliando a pessoas com esse processo ali no 1998, mais ou menos, e tal. E dali eu aprendi muitas coisas, né? Que às vezes, a gente não imagina. Como, por exemplo, os dois signos para mim, que são mais complexos para largar o vício, é touro, que ninguém imagina, né? Touro, as pessoas normalmente acham, não, é um signo de terra. Um signo de terra, a pessoa tem consciência, tem força, né? E o outro signo é o Virgem, que é outro signo de terra. E aí, se você me perguntar assim, mas por que esses dois signos têm tanta dificuldade de largar o vício? Aí eu vou falar assim, touro pela sensorialidade. Ele trabalha nosso sistema sensorial. Então, touro tem dificuldade de largar tudo o que dá prazer. Qualquer coisa que dê prazer. E touro é o signo do apego. Então, ele é apegado. Como é que você tira o apego? Como é que você faz com isso? De que forma você vai lidar com isso? Né? O que você vai dar em troca? Né? E o que você der em troca, ele vai se apegar também. Então, quando eu vejo
que chegou alguém para mim com vício forte e é de touro, eu anteno, né? O virgem pelo hábito, né? Espiritualmente se fala que o que mais se sente falta quando se vai embora da vida são os hábitos, o dia a dia, a sexta casa, né? Que é representada pelo virgem. E a casa 12, que seria a casa dos vícios, né? O aprisionamento aos vícios, ela é oposta a 6. Então, o hábito de fumar um cigarro, de tomar uma cerveja, eu não estou nem falando da química que está naquilo. O hábito, ele está o tempo inteiro no virgem. E aí, como é que se troca hábitos, né? É uma coisa também que não é tão simples, mas é o dual da Terra. Como é o dual da Terra, é menos difícil do que o touro, que é o fixo da Terra. Tá? Aí, Entendi. Pode falar. Entendi. Eu entendi o que você falou. Ô, Isabel, puxando o gancho disso, vou aproveitar aqui, né? Te falei, né? Vou aproveitar para aprender. Enfim, mas puxando o gancho disso, um pouquinho aqui mais superficial, só um pouquinho, nesse processo de largar o vício, eu penso muito que o primeiro passo, assim, seja a pessoa conseguir reconhecer e, por algum momento, assim, ela abrir mão das próprias vontades, reconhecer que ela mesma não está sendo legal para ela mesma, assim, eu acho que tem esbarra um pouco no lance do ego. E das pessoas de virgem, que eu acabei esbarrando, algumas, né, dentro desse processo também, eu senti essa dificuldade, e aí, para mim, essa coisa dá essa complicação. O virgem, ele acaba complicando como uma forma de defesa, né, e complica, e põe um monte de obstáculos, que, na verdade, ele está querendo dizer que é o medo, né? Então, ele se defende do medo, se pegando nos detalhezinhos e não se permitindo a enxergar, ou aí o processo, sabe? Ou abrir mão do hábito, né? Que nem você está falando, né? O que você acha? Acrescenta nisso que você está falando? Acrescenta, com certeza acrescenta, porque o que é que acontece com o virgem? Ele paralisa. Virgem é um dos signos que mais paralisa no zodíaco. O virginiano, quando ele vai entrar numa reunião de trabalho, ele pode paralisar, porque ele tem tanto medo, eu fico pensando assim, ele trabalha a triagem do corpo, né? Separar o joio do trigo. E eu acho que ele tem tanto medo de errar nessa hora que ele paralisa. Né? Exatamente isso. E eu sempre vou achar, como a faculdade que eu fiz foi psicologia, eu sempre vou achar que o narcisismo está no centro do vício, do câncer, da depressão. Eu tendo a achar que o narcisismo está no centro, mas eu tenho que fazer jus ao meu trabalho. E eu trabalho identificando o sofrimento de alma. E eu respeito o sofrimento das almas, né? E a alma, ela não entra na matéria como uma folha em branco. Ela entra na matéria com uma bagagem. E essa bagagem que ela traz pode trazer a ela uma dor muito grande. E essa dor é como se nada saneasse, porque se ela foi capaz de atravessar entre vidas, como é que você faz para anestesiar essa dor? Ô, Isabel, Fazer? deixar o povo um pouco no suspense, e antes da gente aprofundar para a alma, eu vou
vou mais um pouquinho superficial. Esse lance do narcisismo, como que você relaciona? Só para a gente ter uma linha assim, até chegar lá, né? O narcisismo, é óbvio que tem livros sobre narcisismo, mas ele é o não conseguir olhar o outro. Então, você nesse processo, há pouquíssimo, assim, semana passada, eu estava conversando com uma pessoa profundamente deprimida, e se ela estiver me ouvindo, ela vai identificar. E depressão mesmo, com tratamentos sérios. E ela só pensava, obviamente, nos processos dela de dor e de acabar com aquela dor. Ela pensava que ela aliviaria os filhos e o marido. E eu mostrei para ela, em consulta, que o neto dela, porque os filhos estão aí e provavelmente vão ter filhos, né, poderia ter medo de ter uma avó que atentou contra a própria vida. Porque aquilo está na história dele, no sangue dele também. Então, o narcisismo, ela ficou surpresa com aquilo. Porque ela só pensava em aliviar a dor dela e das pessoas que estavam à volta dela. E ela não conseguia sair dela mesma para se colocar no lugar do outro. Perfeito. Então, isso é uma explicação para narcisismo. Entender o seu papel na cadeia, entender o seu papel no todo. Agora, eu ainda tenho lá os signos para adiantar. Os signos mais comuns das drogas que se fala peixes e escorpião, né? O estado da alma do pisciano é o estado da inadequação. Ele se sente inadequado na vida. Ele tem dificuldade de se aceitar naquele corpo, naquela vida, naquela configuração. E como é que ele faz para se ajustar? Quase que para entrar na própria vida. E a droga entra nessa brecha da inadequação. E aí, a inadequação do pisciano é uma coisa inexplicável. É uma coisa... Eu não sou peixes, mas eu sinto. Eu entendo essa inadequação porque é muito profunda. Né? Ascendente serve? Com certeza serve. Né? É isso mesmo, total. Ainda mais o ascendente, que é aquilo que a gente vem fazer na vida, né? É o Dharma. Então, o ascendente, você já entra, aquela visão que dão do peixes, que você põe a mão dentro da água e você vê o seu braço todo torto, você entra na matéria, a sua ótica já está vendo as coisas distorcidas e você é inadequado nela, sem um encaixe. E absorvendo tudo. Exatamente. Em contato com tudo. O escorpião, que é da água, os dois são da água, você vê que são exatamente os opostos. Touro, escorpião, virgem, peixes. É o eixo, né? A minha cabeça pensa muito em eixo sempre, porque eu não fui aluna da Dona Emi, mas eu trabalho com cauda e cabeça. Então, os eixos dentro de mim estão o tempo inteiro repercutindo, né? E então, o que acontece? Quando você tem o escorpião, você tem o processo, dos signos, ele bate exatamente na oposição do touro,
Escorpião, para mim, não se vicia. Ele se mata. É diferente. Ele se joga, ele vai fundo. E por enquanto que ele está no mergulho, ninguém tira ele. Ninguém tira. Só ele próprio. Então, o escorpião, ele vai fundo. A questão dele não é o vício, porque é o signo que eu já vi que mais estanca processo. Ele estanca. Ele estanca processos de doença, ele estanca processo de vício, mas ele se joga numa tal profundidade que ele pode não conseguir sair mais, a porta da saída. Né? E ele faz aquilo tem intenção, tem intensidade. Né? Eu não acho que ele é inconsciente do processo. E, para mim, o signo que está entre tudo isso é o Sagitário. Eu colocaria esses 5 signos como os 5 signos que mais atuam nas drogas. Né? Não sei se nas drogas, mas nessa... não é nem o vício em si, mas nessa necessidade, vamos dizer assim. E aí o que acontece? O Sagitário pela ansiedade. A ansiedade do Sagitário é incomparável. A ânsia pela vida, né? O Sagitário, ele vem para a matéria para fazer o processo da evolução. É a 9ª casa. Então, ele vem para fazer o processo da evolução. Ele é a ponte para o auge. Né? Só que a evolução proposta da matéria, porque na casa 8 a gente morre. É a casa da morte. Né? A proposta da evolução na matéria ela é muito rasa. Ela é dinheiro, ela é poder, ela é dentro dos valores da sociedade. E a proposta da evolução do Sagitário é o que você leva depois da morte, senão a casa 8 não seria antes. Já que é a roda da vida tem uma sequência. Então, a proposta é o que você vai levar além da morte. Além da morte, você não leva dinheiro. Além da morte, você não leva a posição que você ocupava. Você leva exatamente o que o Sagitário diz. Né? Você leva conhecimento. Você leva aquilo que você aprendeu aqui na matéria. Só que a ansiedade que fica o Sagitário por ter que crescer na horizontalidade, não na verticalidade, que é a casa 10, é a verticalidade, ele tem que crescer na horizontalidade, ele não vê sentido, ele não vê propósito. E aí vem uma ansiedade louca. Então, esses 5 signos são os 5 signos mais difíceis para a composição da adicção. Eu já tô aqui apaixonado por você. Já te falei, não? Não te falei ainda, né? Já tô aqui apaixonado. Mas vamos por partes. Paixões e emoções à parte. Me fala. Assim, eu desde 2015, eu atuei em várias instituições em São Paulo, né? De 15 a 20 instituições diariamente, né? Fazendo mapa astral do povo, fazendo palestra, apresentando astrologia, né? Dentro da dinâmica de grupo. E sempre me perguntam, se a pergunta corriqueira entre os nossos colegas astrólogos, né? Se existe um padrão, né? De pessoas que estão no vício, que são dependentes, que são adictos. E eu, né, dentro dessa minha experiência, eu sempre respondo que eu não vi um padrão, assim, de Netuno, de Plutão, assim, tem algumas peculiaridades que a gente enxerga, agora, assim, um padrão, não. É muito democrático o processo. A não ser quando a gente vai mais profundo e percebe essas nuances na individualidade. Então, assim, por exemplo, um adicto de Sagitário, de Peixe, a gente percebe tudo isso que você está falando nitidamente. Agora, não é exclusivo, né? A gente tem essa... Pelo menos a minha visão, né?
que Não, você acha? eu explico isso, né? É que eu sou professora, né? Então o professor é assim, explica tudo didaticamente. Tá tudo bem, eu adoro. Não é que eu não seja astróloga, eu atendo diariamente, mas eu dou muitas aulas. Então, o que acontece? Eu explico isso da seguinte forma, Guedes. Eu estudei a morte, eu já dei palestras sobre morte, já dei cursos sobre morte. Não tenho mais vontade de estudar a morte, mas já estudei a morte. E já trabalhei com terminais, pacientes terminais e tudo mais, muito na minha vida. E quando eu estudei a morte, as pessoas querem saber os trânsitos que levam à morte. Não tem padrão. Exatamente o que você está falando, não tem padrão. Tem o estudo da condição da morte. Porque no estudo da condição da morte, você entende o que levou aquela pessoa a morrer naquele momento, a criar aquela doença, e qual o planeta que está levando ela para o outro lado. Porque sempre tem um astro maior ou uma entidade maior que vai nos dar a mão para fazer a jornada. Então, eu não penso... Existem padrões, sim. Por exemplo, a inadequação do peixes é um padrão. E aí você vai ter o Netuno, que pode estar em qualquer casa, trabalhando essa inadequação, né? Total. Agora, por exemplo, um Plutão na primeira e a depressão é um quadro típico. É um quadro típico. Existe esse padrão, né? O transtorno de humor e o Plutão Lilith é um quadro típico. Existe esse padrão. Só que não adianta, porque as almas, elas... Quando a gente está aqui encarnado, a gente vem com aquele caminho ali, né? Aquele caminho que está ali descrito, né? E o que acontece? Naquele caminho que está ali descrito, você vai poder usar ele em 8 oitavas. São 8 degraus de evolução. E tem degraus que são mentais, físico, emocional, tá? Tem as oitavas superiores desses e tem os intermediários. Então, veja bem, você pode usar aquilo da forma mais tenebrosa, que é a mais densa, a que a gente tem mais medo, né? A gente pode ser um entendedor daquele padrão e começar a auxiliar outras pessoas que também têm aquele padrão. Então, veja bem, existe padrão, mas existem pessoas e existe educação também. Então, as pessoas me perguntam assim, né, mas como o público é grande, nem todos são astrólogos, vale a pena fazer. Quando eu estou dando minha primeira aula, eu já cansei de ouvir pessoas me perguntando assim, mas 2 pessoas nascem com o mesmo mapa. E aí? Nasceram com o mesmo mapa, na mesma cidade, são gêmeos astrais. Mas ali entra a evolução da alma, entra em qual desses níveis você está trabalhando aquele mapa, entra a condição social que você nasceu, que nem eu falei, eu fiz psicologia, entra a genética que está ocupando o seu corpo, o câncer e a casa 4, qual a genética, qual a sua memória genética. Né? Eu tenho um vídeo no meu Instagram que fala de memória. Qual a sua memória genética? Né? Qual a questão que está ali impressa? Então, o mapa é uma parte grande, porque ele me dá o caminho. Ele me dá
quando as pessoas me perguntam isso, uma coisa que eu falo é assim, se os dois tiverem um trânsito de acidente, os dois vão se acidentar na mesma época, os gêmeos astrais. Só que um torce o pé, o outro perde a perna. Não tem nível de comparação. Mas eu, se eu for usar só a astrologia, eu vou estar bem na fita com os dois. Porque eu vou ter acertado o acidente. Então, para mim, isso é pouco. Para mim, isso é pouco. Eu tenho Isabel. que ver em que contexto que aquilo está, entendeu? Então, nesse sentido, eu concordo com você. O padrão Não, perfeito. É só uma dica. Perfeito, perfeito, perfeito. Outra coisa, falando disso, né? Tô aqui já querendo aprender, né? Agora você não sai daqui nunca mais. Mas se eu te falar um negócio, eu tenho um estéreo ali na casa 8, a Lua, Marte, Vênus, e eu tenho esse lance também, desse lance do renascimento, assim, e eu penso muito dentro desse processo de repetição, de dependência, as pessoas que eu venho acompanhando, que eu acompanhei, que o sofrimento, ele seja uma manutenção daquele lance assim, antes de morrer, sabe? Aqui a manutenção do sofrimento, essa dor, a pessoa ela está evitando a morte, evitando aquilo e vai prolongando esse sofrimento. E eu acredito que esse fundo de poço, chegar até esse final, seja essa oportunidade desse renascimento. Assim, eu acredito muito assim de essa vida dando essa oportunidade, assim, velho, você morreu, velho, você perdeu. Admite logo isso e vamos para cima. Né? Admite logo que não dá mais, e aí eu vejo esse, assim, a maioria, né? Faz a manutenção desse sofrimento, evitando, né? Não quer morrer, né? Quer estar no controle, né? Quer, não, eu dou um jeito, eu sei o que eu tô fazendo, né? Uma vez eu ouvi isso, né? Que o suicídio e a droga é uma autodestruição, é um processo suicida, é a maior forma de controle que a gente tem na matéria. Porque o imponderável que a gente tem desde o dia do nosso nascimento é a morte. E que ninguém sabe quando vai ser. Todo mundo tem certeza que morre um dia, mas ninguém sabe quando vai ser. Então, essa relação com a casa 8 é quase uma guerra de que, viu? Eu fui lá e não morri. Exatamente. Eu estou no controle. Eu fui lá. É um desafio. Tá vendo? Estou aqui de novo. Fui lá, mas estou aqui de novo. Super herói. Fui lá e não morri. Entendeu? Então, eu posso falar muitas coisas sobre isso, porque eu já vi outras coisas também. Nós estamos falando de uma característica, mas eu já vi outras coisas. Nem a gente está falando de um tipo de droga, mas, por exemplo, a adicção a remédio também é uma coisa de louco. A adicção a remédio, a adicção à comida, a adicção... O cérebro, eu tenho uma filha que ela é neurocientista e eu discuto muito com ela essa coisa das adicções do cérebro, sabe? Porque para mim é uma coisa muito importante o como que o cérebro é adicto a tudo. O começo da adicção é no mamar, do bebê, o peito da mãe. E se você olhar aquilo friamente, quem está no controle, a mãe ou o neném? Porque já começa ali, tem amor, tem doação, tem tudo isso. Mas tem também o meu leite você carrega. Entendeu? Então, essa questão da adicção, do prazer, né? E de quem está no controle é muito forte. É muito forte. Muito legal. E aí a Casa 8 trabalha com isso, né? A Casa 8 trabalha com isso, porque é o maior imponderável que a gente tem, né? E
eu fico vendo o seguinte, eu acredito no mundo espiritual, evidentemente, senão não faria o trabalho que eu faço, mas eu fico pensando assim, até a tentativa de quando você se comunica com os espíritos, né? É uma tentativa de fazer aquele portal da Casa 8, que é um portal, né? Se tornar um véu mais fino e não ser tão assustador. Porque você vai ao outro lado e volta. Você vai e volta. Você recebe coisas do outro lado e leva coisas para o outro lado. Tem umas casas do Zodíaco que elas são portais. Você tem a comunicação com aquilo que está do outro lado delas. E a Casa 8 é uma dessas casas. Então, dizem, não é necessariamente o que eu acredito, né, que todo bêbado tem um espírito ali, né, bebendo junto. Isso dizem por aí. Não necessariamente eu acredito. Eu ouvi dizer isso também. A gente ouve esse tipo de coisa, né, por aí. E eu fico pensando assim, se isso acontece, a Casa 8 ela é bem forte, a 12 também, né? Se isso realmente acontece, porque são dois portais que podem estar finos para o outro lado, né? Então, com certeza. outros motivos dessas mesmas coisas poderem acontecer. E fora que a gente está falando aqui de adicção, mas existem outras formas de invasão, né? Eu sempre, nessa questão da adicção, aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Que não estava na frente das pessoas. Por exemplo, para mim, a questão básica é quem está no controle, né? Quem está no controle? Será que o meu eu está centrado e está no controle? Em tudo na vida, né? Ou será que eu estou sendo invadida por alguma coisa que eu não consigo ter controle, né? E essa alguma coisa que eu não consigo ter controle pode ser a loucura, pode ser a droga, pode ser um A relacionamento. repetição em si, né? É verdade. A repetição, o loop, né? A repetição em si, né? Aquela loucura que fica repetindo, passando o mesmo processo. Tem uma coisa que é sensacional sobre isso, Guedes, que eu aprendi. Eu tenho ainda esses amigos que foram para o Instituto Ningma, lá em Berkeley. E aí eles faziam arte sagrada. Eles faziam budinhas, né? Budas, pequenos budas, né? E aí eles faziam repetidas vezes aqueles budas e faziam repetidas vezes aqueles budas. E ali foi a primeira vez que eu entendi que eles tinham que repetir aquilo milhares de vezes para perder o ego. E que o Buda só ficava bom quando não tinha nada deles projetado no Buda. Que é exatamente ao contrário da arte ocidental. Então é uma coisa muito doida, porque a arte sagrada é uma arte que tira o ego. E você falou das repetições, né? As repetições, elas vão tendo uma função ali do eu sair, né? Eu pensei também em falar mais uma outra coisa. Eu não sei o tempo que a gente tem. Qual o tempo que a gente tem? Pois é, Bel. Não, a gente vai ficar aqui agora, não vai ninguém sair daqui mais. Eu acho que a gente vai aí uns 40 minutos, uma hora. A gente tem mais umas meia hora. Mas é sem crivo também, tá tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa antes disso. Pensando nesse processo, né, de recuperação, e aí eu tenho uma visão às vezes, e aí é uma pergunta mesmo, no sentido de que assim, que esse processo de recuperação talvez seja um lance assim de eu conseguir ficar mais próximo dessa consciência, que é esse eu que você está falando, e aí eu relaciono isso assim, nesse sentido assim, de ficar mais próximo da alma, do espírito. Eu acho que essa consciência é essa elevação espiritual.
Acho que a gente acessa, né, essa espiritualidade através de estudos, através de meditação, através de, enfim, né, vários acessos, mas nesse sentido de alcançar essa oitava acima, né? Eu próximo do meu espírito, né, da minha consciência, e tocando isso, né? A recuperação, porque eu soube pela minha nora que os CAPs atuais, eles tentam, nessa ajuda, a recuperação, não mais o não, mas como causar menos danos. Você me A redução de danos. Errado. Política de redução de danos. É redução de danos o trabalho deles atual. E eu acredito nisso. Eu sei que as químicas, elas são muito pesadas, elas viciam realmente, né? Sei disso. Agora, o que acontece é que a redução de danos, para mim, ela vem de um estado de consciência. Tem que ter um estado de consciência. Existe uma questão que é muito forte, que é no signo de Leão. Se você for pensar, o Leão é regido pelo Sol, né? Sim. É o único signo, os leoninos adoram isso, né? O único signo regido por uma estrela. Eles amam isso. Eu ouço isso de leonina dessa. Então, veja bem, o Leão é regido pelo Sol. E ele é o centro, né? A astrologia usa a Terra como centro, mas ele é o centro do nosso sistema solar. E o que é o Leão? Né? O que é esse Sol? Ele é um maestro. Ele é o eu. E ele é um maestro. E ele está ali regendo todos os planetas ao entorno dele. Cada planeta desses é um dos corpos que a gente tem. Então, um Sol bem centrado, ele é capaz de fazer a orquestra toda tocar num ritmo adequado. Perfeito. E manter tudo à volta dele, que são os corpos dele. Né? Então, essa consciência do eu, ela é muito importante, porque só quando o eu fica maior do que as repetições, você sai do vício. Você não sai do vício dizendo não às repetições. Eu sei e não, nada a declarar sobre a política dos AA, que já salvaram muitas pessoas das reuniões de grupos, nada a declarar. Mas a pessoa não pode voltar a tomar nada, ela não pode voltar a fazer nada, porque ela volta. Quer dizer, o padrão não mudou. O padrão foi suspenso, ele foi, vamos dizer, oprimido. Mas ele está lá. Perfeito. Ele está lá. Então, Perfeito. todas as vezes que eu lido com a dicção do meu trabalho, e eu lido muito, eu lido não com oprimir, apesar de eu achar que existe uma ferramenta poderosa, já salvou muitas pessoas. Eu não sou contra nenhuma ferramenta quando bem utilizada, tá? Mas eu acho que essa pessoa ela tem que confiar de novo nela mesma. Ela tem que confiar de novo no sol dela, porque senão ela vai ser um eterno fugitivo. Entende? Não, entendi, tá perfeito. Assim, para te falar, eu sou conhecedor das Irmandades Anônimas, assim, um conhecedor, um estudioso e um praticante também. E é uma filosofia desde 1953. E esse processo de estancar
ele é real, é isso que acontece mesmo. Então é como se a filosofia falasse assim, ó, seguinte, primeiro você para, fica aí com nós, se segura, continua voltando, porque o mais será revelado, e quando você tiver condição, você vai se conhecer. É nesse ritmo. Por isso esse olhar. E eu posso te falar, isso, conheço muita gente, assim, estou no meio, né? Aí o tempo varia de muita pessoa, de pessoa para pessoa, o tempo dela ter essa consciência, e a maioria não dá tempo de ter essa consciência. O nível de recaída ele é muito grande, porque a pessoa não consegue segurar a onda desse baú. Até brinco, faço algumas metáforas, eu brinco, que é tipo aqueles desenhos que tem aquele Caverna do Dragão, e aí tem aquele baú, aí o mestre dos magos fala assim, ó, a única coisa que você não pode fazer é abrir o baú, porque senão os demônios vai tudo para fora, né? E aí fica aquele baú sacudindo, e sempre tem um desavisado que vai lá e abre o baú, né? Geralmente é o Eric no Caverna do Dragão, abre o baú e os demônios saem tudo, assim, né? E para juntar todo mundo de novo é um sacrifício. E geralmente acontece isso. E eu também acredito nesse lance que quanto mais rápido a pessoa tiver contato com a consciência dela, na medida que ela suporte, né, conceber isso, mais segura ela vai estar de estar bem, de encontrar essa recuperação, para que não seja uma coisa superficial, né? Porque o que acontece muito também nesse processo é que as pessoas substituem, né? Então para de usar, começa a troca pelo sexo, troca pela comida, troca por compra, troca por isso, troca por aquilo, até que a vida também explode de um jeito e volta ao uso de novo. Isso é muito recorrente, né? Isso, a característica da compulsão, ela é profundamente plutoniana. Concordo. Profundamente plutoniana. A compulsão, ela tem a ver com Escorpião, ela tem a ver com Plutão. Agora, eu sempre fico pensando o que está por trás, né? O que está por trás desses demônios que você falou, né? O que está por trás desses padrões. E eu demorei muito para entender que se eu vou explicar isso de uma forma diferente, né? Uma vez eu ganhei um vaso de cerâmica marajoara. E aí eu ganhei aquele vaso de cerâmica marajoara e a pessoa falou assim, essa é a última índia viva que faz cerâmica marajoara nessa forma no Pará. Aí eu fiquei assim, chocada, sofrida, sabe? Porque era a última índia viva que fazia aquilo. Aí eu pensei assim, não, aquela terra vai criar outro. E vai ensinar o outro a fazer, porque a cerâmica marajoara é de lá. Então, se ainda for necessário para a terra a cerâmica marajoara, vai haver quem faça, autêntica. E aquilo me deu muita lucidez, porque a partir dali eu entendi que se eu matasse o último homem mau do planeta, se a Terra precisasse fazer nascer um homem mau, ela faria. Entendeu? Porque ainda é da necessidade da nossa evolução isso. Então, eu entendo que esses demônios que você falou, que abre a caixa e tem um bando de demônio, né? Eu pergunto por que a humanidade ainda precisa desses tantos demônios, porque não são só esses da caixa, né? Tem muitos. Se fosse só isso, estava bom, né? Tem mais. Tem mais. E eu fico pensando por que tantos demônios, né? E talvez essa seja uma das condições do sofrimento humano, né? Eu acho
que a gente pode tratar as drogas, a gente pode tratar a depressão, a gente pode tratar de muita coisa. Mas a gente tem que entender que a condição humana na Terra, ela tem coisas sensacionais. A gente respira, a gente nasce, a maioria de nós nasce com o corpo perfeito, né? Mas tem uma carga de sofrimento e aprendizado emocional que quase não tem uma justificativa compreensível, né? E eu acho que toda a luta do homem, ela está aí, no tentar resolver esse sofrimento emocional, né? Então, para mim, a luta do homem está nesse lugar. Aí, voltando lá para a dia, as pessoas sempre me perguntam assim, mas o planeta retrógrado não dá um padrão de repetição maior? Perguntam isso, né? E, assim, os 3 planetas que trabalham com tipos de droga são Urano, Netuno e Plutão. Os tipos de droga, né? E o Júpiter trabalha com a adicção em si. Então, obviamente que a retrogradação desses 3 planetas que trabalham com tipos de drogas, né? E o Júpiter trabalha com álcool, que isso é importante também. O álcool é do Júpiter, né? A cocaína e os aceleradores são do Urano. Os anestésicos e os psicodélicos são do Netuno. E o Plutão são as drogas que mexem com a questão sexual, né? E com a questão mais arriscada também, né? Então a gente tem que saber disso. Mas a gente tem que saber que se o Urano está retrógrado, aquela pessoa ela tem um aceleramento natural que está tentando ser freado pela retrogradação do Urano. Entendeu? Então, veja bem, o padrão já está nela. Ela já vê tudo num ritmo que não é o ritmo normal. Ela pensa num ritmo. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo um piloto de Fórmula 1 e ele virou para mim, eu olhei aquele Urano dele e falei assim, você corre porque a sua cabeça é no ritmo do carro, né? É mais rápido do que o carro. Quando você está com o pé no acelerador, você está no ritmo da sua cabeça. Aí ele falou, como é que você sabe disso? Eu falei, porque está aqui. Né? Então, a gente tem que saber, né, que o tipo de energia daquela pessoa já designa o tipo de uso que ela vai ter. Entendeu? Porque é o que vai trabalhar na mesma sintonia. Né? Pois, Abel, e falando disso, a gente também pode pensar, eu acho que sim, né? Óbvio, né? Nesse processo de recuperação também, no ritmo e como alcançar essa pessoa nesse processo de recuperação, pensando na saída. Com certeza. Aí entra a doutora Anísia da Silveira, que deu tinta, papel e lápis para os loucos pintarem. Por quê? Eles tinham desequilíbrio psíquico. E qual é a arma do Netuno? A dança, o pincel, o lápis. Né? Então... Total. Nisso eu acredito totalmente. Nisso eu acredito totalmente. Eu acho que
uma das tentativas do começo do uso das drogas é exatamente uma tentativa de acalmar um padrão mental, uma angústia, um vazio, né? O budismo fala sempre da vacuidade, né? Que é o vazio da vida, o vazio, né? Que a vida traz, as relações trazem, né? E o que você tenta é preencher, né? Você vai tentando é preencher esse vazio, essa expectativa, né? E o mundo ocidental, ele não ajuda tanto, porque falam que você pode alcançar o céu, né? Mas o topo não cabe todo mundo, né? Então Sim. ele não dá a calma de você poder simplesmente existir. Ele diz que você tem que alcançar o céu e que você pode. Chega a ser um massacre, né? É um massacre. Social, né? É, Chega a amigo, ser um massacre. dizer que toda mulher tem que ser magra, né? Sim. Então, né, todo homem tem que ser branco, né? É tudo massacre, né? E não permite a pessoa a só estar ali, né? A só estar na existência dela, que ela já pode estar fazendo o papel dela. Eu tenho um amigo que ele meditava, né? Ele ainda medita, mas menos, porque está mais velho. E ele começava a meditar umas 5 da manhã, ele preferia do que dormir. E a esposa dele, quando chegava meio-dia, 1 hora, ia lá, cutucava para ele almoçar, né? Eu olhava aquilo com muita alegria, porque eu pensava assim, ele está fazendo uma coisa que eu e muitas pessoas não tem tempo de fazer. Mas o que ele está fazendo está beneficiando a todas essas pessoas que não têm tempo de fazer. Então, esse papel dele é muito importante. E não é o papel do ganho do dinheiro, não é o papel do ocupar. Ah, ele tinha dinheiro para poder fazer isso, mas pelo menos fez uma coisa boa. Meditou por todos nós. Entendeu? Então, veja bem, se você está no seu papel, ele não importa se você é sapateiro, se você está meditando, o que você está fazendo, você está no seu papel. Então, essa angústia que dá de um padrão coletivo social, ela é muito dura. E isso dá um vazio enorme e dá muita dor, né? Então, para mim, eu me lembro que a gente estava falando antes também sobre a questão social e as drogas, né? Eu acho que a questão social e as drogas é uma questão seríssima, né? Você vê aí um bando de menina com crise de ansiedades absurdas, retalhando o rosto todo para poder estar bem na fita, no Instagram, ou seja lá o que for. Entendeu? Então, ele é tenebroso, né? Não, sim, isso aí a gente não tem nem. É muito. É muito massacrante, assim. A gente pensar que a gente mede o PIB e, ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais infeliz, mais doenças psico, mais depressões e mais necessidade de medicamentos e todo esse processo, né? Nós estamos num momento, Guilherme, que é assim, Júpiter está próximo a Netuno no céu, né? E em peixes. Eu acho que isso aí é uma coisa assim que não é à toa que a gente está falando o que está falando aqui. Entende? Porque Sim, sim. amplia muito a necessidade de um acolhimento, sabe?
O Júpiter amplia o Netuno, e o Netuno vai trazer esse vazio de propósito, e isso vai dar uma necessidade de acolhimento, que a gente não está conseguindo facilmente, né? Inclusive, a toada do mundo não é de nem um pouco de acolhimento. Eu acho que a toada das pessoas, sim. Alguns guetos, algumas pessoas, mas a toada do mundo não é isso, né? Então, nós estamos nesse momento. E é curioso, porque, assim, eu também fiz um vídeo há pouquíssimo tempo atrás, falando desse Netuno e da simultaneidade de muitas coisas, sabe? Eu acho que nós estamos num momento em que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve as chuvas que foram uma coisa de louco, assim, é tudo meio simultâneo rolando, né? Então, acho que esse Netuno, que a gente fala de anestesia, de drogas, normalmente o astral vai logo para Peixes e Netuno. Mas eu acho que vai porque Netuno é o acolhimento. E a gente se sente muito pouco acolhido na vida. E, evidentemente, dependendo da sua condição de nascimento, o acolhimento é muito menor ainda e te joga para tudo isso muito mais fácil. Sim, sim. Eu tenho esse trabalho, né, do uso da astrologia no trato da dependência química e, enfim, aí eu acabei expandindo para a internet. Trazendo para a internet, né? Estava nas clínicas, aí trouxe para a internet. E aí tá nessa divulgação. E de início eu achei que eu ia tratar diretamente o adicto em si, talvez aqueles que, né, despertasse ou que, né, tivesse alguma coisa, algum trânsito, alguma coisa. E eu pensei que eu ia lidar com eles diretamente, assim. Uhum. E tem me chegado uma enxurrada de mães totalmente perdidas, mas perdidas assim que eu ouço, eu falo, nossa senhora, é uma enxurrada assim de mães mesmo, que não sabem onde tá, perdidas, mas perdida de estar perdida mesmo, assim, e não ter nem o que falar, sabe? Elas não conseguem explicar. E esse processo de repetição, esse adoecimento, acaba que também atinge elas diretamente, sabe? E é uma coisa assim surreal, é surreal, assim, você ouve assim e fala assim, é surreal o tanto de mães que tem chegado, sabe, nesse processo. Lógico, porque a gente não é um ser sozinho, né? A gente é um ser Sim. de grupo. E eu acho que quando, exatamente o caso que eu falei para você, que é, você é um adolescente, você se põe em risco, você não está só botando sua vida em risco. Você está botando a vida da sua avó, da sua mãe, da sua irmã, né? Todas aquelas pessoas que estão ali envolvidas com aquilo. E que vão sofrer de igual para igual. Mas aí eu estou dentro da astrologia kármica, aí não tem jeito. Aí, olha, Guedes, o dia que a pessoa vai fazer mapa comigo, qualquer pessoa que faz mapa comigo sabe, eu pergunto assim, filho, me passa a data. Marido, passa a data. Eu sei que passa a data. Eu não faço nunca pessoa sozinha, porque ela está dentro de um contexto. Que nem eu te falei, eu estudo a morte, né? Já estudei muito, obviamente. Mas uma pessoa não morre pelo mapa dela. Ela morre pelo mapa de todas as pessoas que estão à volta dela que vão perder. E aparece. Se no mapa, olha os engenheiros astrais, o que eles são. Se no mapa de um amigo aparece que ele perdeu um amigo, que emaranhado é esse? Não, a sincronicidade
Quem é que fez isso? Né? Que leis são essas? Então, obviamente, que uma mãe de uma pessoa com problema, ela está envolvida com aquilo até a raiz do cabelo. Sabe lá dentro os motivos, né? A astrologia explica muitos motivos, né? Ninguém é numa família à toa, ninguém perde filho jovem à toa, ninguém. Tem um contexto inserido ali naquilo tudo e todas as pessoas que estão à volta têm relação com aquilo. Isso se chama sinastria, né? Sim, eu vi aquele texto da Liz Green que fala astrologia do destino, né? Ela fala exatamente isso que você falou, que é muito legal. E aí, assim, eu não sei numa visão kármica, assim, mas nesse sentido de sinastria, por exemplo, ontem eu atendi uma mãe, que eu acompanho ela, e aí a filha dela tem uma lua com os aspectos um pouco desafiadores em Aquário, né? E a gente tá com essa conjunção Marte e Vênus, não, Marte e Saturno em Aquário, e a menina veio para casa para passar uns dias de ressocialização, e no outro dia eu atendi a mãe. E a mãe tava alucinada, assim. A filha deu tudo certo, veio, passou uns dias, voltou para a instituição, e a mãe tava tava fora da casinha. Fora mesmo, assim. Ela começou a falar. E ela tem Plutão de casa 5 em Leão, a mãe. Então, quer dizer, esse Plutão dela está em oposição direta com a Lua da filha. E que está recebendo esse aspecto de Marte e Saturno. E eu tinha falado isso para ela antes, né? Então, quando se a mãe tem um Plutão na casa 5, alguém tem que cumprir esse papel, né? A casa 5 é uma casa de filho, né? Sim. Alguém tem que cumprir esse papel, né? Sim. Então, é Só isso. que isso também, mas assim... não tem ninguém cumprindo esse papel, vou te falar uma outra coisa. Eu me lembro uma cliente que eu tinha, que ela era considerada louca na família dela, né? Só que ela foi se trabalhando. Lá para os 48 anos, ela estava muito bem, muito bem. Aí eu falei assim para ela, sua família vai ter dificuldade com isso. Porque eles já estão habituados a dizer que você é a louca. Né? E se a família tiver necessidade de alguém louco? Quem é que vai sentar nessa cadeirinha? Astrologia kármica, né? Isso é astrologia kármica. Né? Essa mãe... Alguém tem que cumprir o papel, né? Alguém tem que cumprir esse papel, né? Como é que você se liberta? Tem a oração do Pai Nosso, em aramaico. Uma das frases é assim: libertai vossos irmãos das amarras com que você os prende. Sim, perfeito. O que a gente tem que fazer? Libertar nossos filhos da dor que eles estão sentindo dentro do possível. Não precisar aprender com a dor deles, aprender sim com a alegria deles, aprender com a liberdade deles. Né? Eu acho que isso aí já dá boas coisas. Já adianta bastante, né? Já ajuda bastante. Mas eu fico fascinado, assim, e isso é uma coisa que eu tenho a tendência em ser fascinado, né? Esse deslumbre, essa coisa. E eu fico fascinado, assim, como que a linguagem simbólica da astrologia, ela desata o nó da consciência de uma forma, assim, que não é uma... Essa mãe, por exemplo, quando eu expliquei para ela, eu falei assim, então, esse Plutão aqui, na sua casa 5, ele tá querendo ter o controle desse processo. Você fica o tempo todo querendo saber o que a sua filha tá pensando e a linha de raciocínio dela, e você entra num loop de uma loucura.
Maravilhoso. E ela olhou pra minha cara assim, ela falou assim, eu entendi, eu faço isso mesmo. E naquele momento eu vi que ela conseguiu sair daquela repetição. Eu não sei se depois ela voltou. Se ela estiver aqui, depois ela me conta. É maravilhoso. Mas essa é a sim, função da astrologia. É essa a eu função. fico... É essa a função. Ela sair do controle, ela não precisar mais de ter alguém para ela controlar. Mas aonde ela vai enfiar o controle dela? Ela tem que ter um lugar para colocar essa energia. Sim. E aí é a mágica, né? Essa é a mágica. Sim, sim. Ô, Isabel, se eu pudesse, eu ficava horas com você te ouvindo. Uma delícia, assim. Estou apaixonado por você. Parabéns pelo ser de luz que você é. Parabéns. Tenho certeza que hoje foi uma mensagem assim que, para mim, fez a diferença. E para todas as pessoas que assistiram e que vão assistir, fez a diferença total. Eu torço por E eu isso. queria agradecer. Porque eu acho que o que a gente tem que fazer, se a gente pode, é ajudar na lucidez. Não na lucidez das situações, mas na lucidez da vida. Olhar a vida com lucidez. Né? Eu acho que é nisso que a gente tem que ajudar. Né? Olha só. Te agradeço demais. Foi um prazer estar aqui com você. E, assim, qualquer coisa a gente se encontra de novo, troca de novo, tá bom? Tá bom, vai ficar gravado aqui, depois eu te mando o link. E é isso, te agradeço demais a disponibilidade, foi um presente. Eu quero botar também lá no meu Instagram. Depois você tá me bom, te agradeço. Lá no YouTube e no Instagram, tá bom? Vou te passar sim. Gratidão demais. Beijo, linda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.